E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. Hoje temos a honra de apresentar Alceu de Melo Machado, advogado formado em Direito pela PUC-RS em 1984. Alceu conta com mais de 35 anos de experiência na defesa dos direitos dos trabalhadores e na promoção de negociações justas. Sua trajetória é marcada por dedicação e competência. Alceu atuou também durante 24 anos como gerente jurídico das empresas de ônibus de Porto Alegre, CEOPA. Até hoje, ele continua a contribuir para o setor, assessorando como profissional liberal, o que demonstra seu permanente compromisso com a justiça e a equidade do trabalho. Com especialização em dissídios coletivos, Alceu tem uma trajetória rica como mediador e defensor em casos que impactam a vida de milhares de pessoas. Sua habilidade de negociação é amplamente reconhecida, resultando em acordos que beneficiam tanto empregados quanto empregadores. Alceu sempre pauta suas ações pelo respeito à ética e às leis, o que torna uma referência na área. Além disso, ele também foi agraciado com a medalha da Comenda Oswaldo Vergara, criada em 11 de junho de 1975 pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Essa é a maior distinção conhecida por essa entidade, refletindo o comprometimento de Alceu com a justiça social ao longo de sua carreira. Neste programa, você vai conhecer mais sobre a trajetória de Alceu, seus desafios e conquistas, além do impacto significativo que sua família teve em seu trabalho e na forma como ele enfrenta os desafios da profissão. Prepare-se para um momento inspirador, repleto de aprendizados que vão expandir sua visão sobre o direito do trabalho. Bom, eu me chamo Alceu de Melo Machado, sou advogado formado na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, em 1984. E sou especialista em Direito do Trabalho, onde eu atuo por mais de 35 anos, numa área específica de assessoramento a empresas, né? Então, quem entende Direito do Trabalho entende que eu faço sempre a parte demandada. Atualmente tenho um escritório próprio, já em sociedade com uma colega, que é o escritório Machado Hauser, há cerca de 9 anos. Até então, eu fui gerente jurídico do Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre por 24 anos, onde continuo assessorando, mas já não naquele formato como gerente jurídico interno, né? Mas sim como profissional liberal. Olha, na realidade são aquelas questões de oportunidade na vida, né? Eu, durante a faculdade, me encantava com o direito penal, como eu acho que ocorre com a grande maioria dos alunos de direito, porque ele tem mais visibilidade, né? Até em função da questão de cinema e novelas. Mas depois eu fui vendo que para mim era um terreno muito árido, não era a minha área. E me surgiu a oportunidade, o convite para trabalhar especificamente nessa área de direito do trabalho. Aí procurei uma especialização e é onde eu atuo até hoje, e me identifiquei com a profissão. Bom, a primeira mudança que eu notei foi na própria questão estrutural da Justiça do Trabalho. Ela então era uma justiça considerada assim como de segunda linha, né? Os atores da Justiça do Trabalho não gostam disso, mas na época eu me lembro que era isso. Tanto na questão da remuneração de servidores, de juízes, eles estavam sempre aquém da justiça comum. Esse quadro se inverteu ali pelos anos 90 e hoje é uma justiça muito mais aparelhada. Basta dizer que esse processo ele é muito mais avançado na seara da Justiça do Trabalho Federal do que na justiça comum aqui. Hoje, sob o aspecto tecnológico, está muito fácil de trabalhar. Agora, evidente que as agruras de um advogado de empresa é a questão social do nosso país, né? Que faz com que se demande muito na Justiça do Trabalho. Aí vai já uma crítica minha. Eu acho que não é que tenha que se impedir o acesso, tem que se regular esse acesso, né? Ele é muito fácil. Então essa eu acho que é a grande agrura que na qualidade de advogado de empresa a gente enfrenta. A demanda é muito grande, isto é, entrou, ganhou, não ganhou, fica por isso mesmo, né? Diferente das outras esferas da justiça. Eu profissionalmente eu tenho uma imagem, eu vejo isso pelo que as pessoas me dizem, né? Juízes, colegas, sobretudo colegas com quem a gente contende, que eu tenho um estilo conciliador, apesar de ser forte nas minhas argumentações, eu procuro sempre conciliar e entender um pouco, né, o que está por trás de cada demanda. O momento mais marcante para mim nesses anos todos foi aquela greve dos transportes em 2014, que parou Porto Alegre. E eu tentei impedir aquela greve de todos os jeitos, porque ali eu já tinha feito a leitura de anos passados que aquilo acabaria escoando numa briga mais interna dos trabalhadores pela posse do sindicato, pela eleição sindical, tanto que eles estavam divididos, e a gente tentou evitar, né? Eu até fiz uma visita ao Tribunal Regional do Trabalho numa segunda-feira de manhã, eu nunca lembro, de verão, calor, conversei com a desembargadora, disse, olha, desembargadora, se a coisa não tiver um freio,
vai desandar. Mas eu entendo o lado dos juízes, né? Eles não podem cercear. Enfim, o resumo foi aquilo, foram 2 semanas sem transporte em Porto Alegre, aquele caos total, e no final de tudo quem perdeu mais foram os trabalhadores, que tiveram 2 semanas de desconto porque fizeram uma greve mal feita. Então aquilo ali ficou uma lição para todo mundo, mas do ponto de vista profissional para mim foi talvez o mais marcante. Para vocês terem uma ideia, o julgamento daquele dissídio de greve foi acompanhado pela imprensa, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, um auditório, um plenário lotado, porque era notícia nacional. À noite eu ligo os noticiários nacionais, estava lá as imagens do nosso julgamento, o tamanho foi o impacto que aquilo causou. Mas também foi um balizador para ambos os lados, tanto para as empresas quanto os trabalhadores, tanto assim que nunca mais, pelo menos até hoje, vou bater a mesa aqui, tornou a acontecer. Eu tenho que ter sempre muito cuidado, né? E procuro sempre distanciar dos fatos para que não se fique muito claro o que eu estou referindo, né? Mas a gente tem muitas histórias, né? Histórias de audiência, de coisas acontecidas, inusitadas, folclóricas até. Tem realmente, por exemplo, eu acompanhei uma vez um filho reclamando contra o pai. Era mais um problema doméstico levado ao judiciário do que propriamente uma reclamatória, né? Ficamos ali, o juiz, eu e o outro advogado, tentando resolver um litígio familiar. Na realidade, aquilo se transformava. Então, essas histórias realmente a gente vai recolhendo e depois procura traduzir ou expressar em algum escrito, né? Quem me conhece e conheceu meu pai diz que eu tenho muito do meu pai, o que para mim é o melhor elogio. E eu sinto que eu consegui passar isso para os meus filhos, na medida em que quem os conhece afirma a mesma coisa. Olha, o teu filho tem muito de ti, né? Isso eu acho muito importante. Acho que a gente se enxerga neles e eles na gente. Procuro passar alguma qualidade que eu tenho e deixar os defeitos de lado, né? Porque a gente também sabe que tem defeitos e que tem que ser corrigidos. Olha, normalmente nas profissões em gerais eu vejo que as pessoas dizem assim: ela não faz o que eu fiz, faz outra coisa. Não, eu acho que tem que fazer o que quer se fazer, né? Eu sempre estimulo quem quer fazer direito, faça direito. Só que eu tenho uma definição para ser advogado, principalmente, né? Porque o direito abre um campo para outras carreiras, juízes, procuradores, enfim, delegado de polícia. Eu optei em ser advogado. Até tive, no tempo de faculdade, uma discussão, um diálogo com o professor, porque os professores eram procuradores, juízes. Não, eu quero ser advogado, eu quero a visão do advogado. Então, assim, façam, só que tenham presente uma coisa: advogar ou é para louco ou é para poeta. Eu acho que me encaixo nos poetas ainda, mas tem que ter essa visão, que aí dá para levar adiante. O meu pai, ainda vivo, sempre me deu muita força nessa oportunidade que eu tive. Eu sei que tinha o dedo dele longínquo sem eu saber, fui saber depois que ele faleceu, coisas de pai, né? Então, e eu acho que eu procurei honrar, mas a presença dele é assim muito marcante, né? Quando eu falo com alguém, quando eu me expresso, quando eu estou na justiça, parece que eu me invisto daquela personalidade dele, né? É uma coisa muito interessante. E começo a ver isso no meu filho hoje também, nos 2 filhos. E aí, curtiu esse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e não perca a nossa programação.